A festa dos artilheiros, que inventaram uma nova maneira de comemorar o gol, as coreografias. Mas quem dançou mesmo foi a bola. Maltratado, enfrentou chuvas e trovoadas e entrou em muitas frias. Mesmo assim, foi um campeonato bonito. Não faltou emoção, drama, belos gols, brigas e frangos. Enfim, tudo aquilo que faz a tradição do gauchão. Se ligue, porque a partir de agora é bola pro mato, que vem muito jogo de campeonato por aí. Uma marca do Gauchão 93 foram as comemorações. Só que gol todo campeonato tem. Mas este ano a rapaziada liberou geral e as comemorações foram um espetáculo à parte. Todo mundo dançou. Sozinho. Em dupla. Em grupo. Em vários ritmos. Teve até brincadeira de roda. Mas as coreografias ensaiadas foram a sensação. Também teve aquelas que só quem fez entendeu. E o Gelson, atacante do Lajadense, de tão feliz, não esperou nem o fim do jogo. E a entrevista coletiva foi no gramado mesmo. Queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai e pra Xuxa. Verão, céu azul, gramados verdinhos. De fevereiro a março a bola tinha mais é que rolar. Menos para a dupla Grenal. Foi a festa no interior. Os 22 times foram à luta atrás das 14 vagas para a segunda fase, quando o Grêmio e Inter entrariam na briga. De cara, despontou a força do Caxias e perdeu apenas 3 dos 21 jogos e acabou com a melhor campanha da primeira fase. Na outra ponta da tabela de classificação, 3 times não resistiram aos adversários e caíram no buraco negro do rebaixamento. O Taguá de Getúlio Vargas fez uma campanha sofrível. Foram apenas 7 pontos ganhos, com um incrível saldo de 38 gols negativos. O Dínamo de Santa Rosa fez o dobro de pontos, 14, mas também descobriu cedo que não jogaria o Gauchão 94. E o Novo Hamburgo, time de tradição no campeonato, acabou caindo na última rodada. Deu pra ver que a Brigada Militar teve trabalho. Mas apesar destas cenas, o Gauchão 93 não foi caracterizado por um campeonato violento. Só que sabe como é, né? Pênalti marcado, confusão no gramado. Para alguns juízes, esse campeonato vai mesmo deixar marcas. Grêmio Santanense e Guarani de Cruz Alta. Neste lance, Marcelo Vita cai na área e o juiz Djalma Passos marca pênalti. Só que o Bandeirinha já tinha dado impedimento do centroavante. Djalma Passos acata a marcação do Bandeirinha e volta atrás. Daí foi o que é aquilo. Os jogadores do Guarani queriam bater no fio de arbitragem e a Brigada Militar não deixou. Aí, os jogadores resolveram bater nos brigadianos mesmo. Resultado, todo o time do Guarani teve que levar um papinho legal com o delegado de Livramento. Mais um pênalti, mais uma confusão. Desta vez em Erechim, no jogo entre Ipiranga e Guarani de Venâncio Aires. O juiz Gilberto Cardoso marca pênalti em Paulo Gaúcho. Na corrida para a marca penal, Gilberto Cardoso vira uma verdadeira bolinha de fliperama.
José Luiz Barreto, o presidente da Comissão de Arbitragem do Estado, dá essa versão para o fato. Ele deu uma corrida embalada e no correr, creio eu que ele pechou-se com alguém, foi de encontro a alguém, ele no impacto caiu. Já Renato Marcília resolveu apanhar a sujeira do chão, mas da torcida não perdoou. Os árbitros, junto com a Federação Gaúcha de Futebol e o Tribunal de Justiça Desportiva, abriram o ano judiciário esportivo de 93 com o lema Esporte sem violência. Só que o presidente da federação, Emílio Perondi, parece que não pegou bem o espírito da coisa. Eu mesmo, quando fui jogador de futebol, eu não tinha um autodomínio meu pessoal, às vezes. Eu reagia muito fácil, fui expulso diversas vezes de campo. Estreia da dupla Grenal. O mês de maio já estava na metade quando o Grêmio e o Inter entraram na briga. E o Inter começou melhor. O time do técnico Enio Andrade largou com tudo. Venceu todos os jogos no Beira-Rio e ainda aplicou uma humilhante goleada de 8-1 no Grêmio Santanense. Classificado com 2 rodadas de antecedência, o Inter só foi conhecer a derrota na última partida da segunda fase. Levou 3-1 do Glória em Vacaria. A surpresa no grupo foi o Grêmio Santanense, que se recuperou vencendo Santa Cruz e Glória e garantiu a segunda vaga. O Grêmio estreou bem, aplicando 7-0 no Esportivo em Porto Alegre. Mas o clube dividia atenções com a Copa do Brasil, onde ia muito bem, e começou a se complicar no regional. Empatou com o Guarani em Garibaldi, graças ao goleiro Eduardo Reuser, que defendeu um pênalti. Para poupar os melhores jogadores, o Grêmio enfrentou o Esportivo em Bento Gonçalves e o Juventude em Porto Alegre com time misto. Perdeu os 2 jogos. Mas o 2-1 em casa sobre o Guarani e o mesmo score em Caxias do Sul sobre o Juventude garantiu a vaga do Grêmio junto com o próprio Juventude. O Grupo C teve a disputa mais emocionante. A briga pelas 2 vagas foi até depois do tempo regulamentar da última rodada. O lajadense precisava vencer o Inter de Santa Maria por 2 gols de diferença e conseguiu graças ao gol de Renato Teixeira, já nos descontos. Com o resultado de Lajeado, o Ipiranga precisava fazer 2-0 em casa sobre o Passo Fundo. E era o que acontecia até os 43 minutos do segundo tempo. Quando a torcida já comemorava a classificação, Sérgio Oliveira fez o gol do Passo Fundo e classificou o Inter de Santa Maria pelo saldo de gols. No Grupo D, a definição também ficou para a última rodada. O Caxias precisava vencer o Aimoré em São Leopoldo e não conseguiu. Empatou em 2-2. Com esse resultado, Pelotas e Guarani de Cruz Alta se classificavam com um empate e fizeram um jogo de compadre, 0-0, sem chance de gol para ninguém. Estavam definidos os 8 times que disputariam o título estadual. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nem vem que não tem. Vou largar o meu pé. Acha que com isso estou sofrendo? Nem vem que não tem. Se não tem jogo nem treino, as arquibancadas ficam vazias, é claro. Mas mesmo em dia de jogo pelo Gauchão, elas não estiveram muito diferentes disso aí. Esse jogo aí, entre Dínamo e Guarani de Garibaldi, foi recorde no Gauchão.
39 bravos testemunharam a derrota do Dínamo em casa, ainda na primeira fase. No octogonal final, novo recorde. 137 colorados pagaram para assistir Inter de Porto Alegre e Inter de Santa Maria. Foi o menor público em jogos oficiais na história do estádio Beira-Rio. Quem se deu melhor foi mesmo o Grêmio. O campeão dentro de campo também foi o melhor fora. Teve uma média de público de 8.300 pessoas, mais do que o dobro do que o segundo colocado, o Inter. O seu Maurílio Costa é um torcedor que gosta de ir ao estádio, mas este ano foi pouco. Ele dá uma boa explicação para as arquibancadas vazias. Houve muitas partidas aqui devido ao mau tempo, não permitia aí, né? Eu já estou com a idade um pouco avançada e não vou me meter num tempo ruim aí e assistir futebol, né? A previsão do tempo não deixava dúvida. O inverno do Gauchão seria frio e chuvoso. A foto do satélite já previa nuvens negras na região do Dínamo de Santa Rosa, do Taguá de Getúlio Vargas e do Novo Hamburgo, com possibilidade de precipitações para a segunda divisão. Nas demais regiões, tempo nublado, com períodos de melhora. Em Porto Alegre, clima bem temperado, uma linha de instabilidade sobre o estádio Beira-Rio e tempo bom na região do Estádio Olímpico. Agora, não precisa de satélite para dizer que se o Gauchão 94 for disputado nessa mesma época, o clima não muda. O inverno gaúcho, se alguém ainda não sabe, é frio e chuvoso, ideal para repetição de cenas como... Vive um jogador de futebol. Quer ver? Cruza! Eles não foram lembrados como craques, mas os goleiros adversários não esquecem. São os centroavantes, homens com a missão de fazer gols. E 3 foram os destaques deste gauchão. Mauro do Grêmio Santanense foi o goleador do campeonato. Fez 18 gols, revelando muito oportunismo e aproveitando bem a cobrança de pênaltis. Mauro tem 25 anos de idade. Com 17 gols, Renato Teixeira fez a alegria da torcida do Lajadense. O Carão é um especialista no jogo aéreo e fez questão de mostrar para a torcida que ele gosta de usar a cabeça. Renato tem 33 anos. E o terceiro destaque foi Gilson do Grêmio. Com a dupla Grenal fora da primeira fase, o centroavante gremista disputou 21 jogos a menos do que os atacantes do interior. Mesmo assim, Gilson, que tem 24 anos, fez 11 gols, apenas 7 a menos do que o artilheiro do campeonato, que foi Mauro. O gol mais marcante foi o da vitória no Grenal do estádio Beira-Rio, que abriu o caminho para o título gaúcho. Não tem choro. Quem pode mais, chora menos. Ou melhor, chora é de alegria. Mas na hora do octogonal decisivo, só de olhar o estado dos gramados já dava vontade de chorar. Frio, chuva, barro e jogos de 3 a 4 vezes por semana. Assim foi a decisão do Gauchão 93. De cara, deu para ver que mais uma vez o título ia ficar mesmo entre Grêmio e Inter. E o Colorado saiu na frente, fez 3 a 0 no Juventude. Enquanto isso, o Grêmio empatava com o Guarani em Cruz Alta. Mas em seguida, o Inter perdeu um ponto em Pelotas. E outro em casa contra o Guarani. Já o Grêmio venceu o Inter de Santa Maria. E o Grêmio Santanense em Livramento.
empatando em 0-0 com o Juventude em Caxias e com o Pelotas em Porto Alegre. Com um jogo a mais, o tricolor chegou ao Grenal com a vantagem de 1 ponto. E o matador Gilson ampliou a diferença. A vitória de 1-0 colocou o Grêmio tranquilo, 3 pontos à frente. Aí a vantagem começou a aumentar. O Inter pegou uma sequência de 3 jogos no interior e empatou todos. 0-0 com o Inter de Santa Maria, 2-2 com o Grêmio Santanense, depois de estar perdendo por 2-0. E 0-0 com o Juventude. 3-1 sobre o Pelotas, no Beira-Rio. E 1-0 sobre o Guarani, em Cruz Alta, não melhorou a situação do time. O Inter perdeu para o Lajadense, em Lajeado, depois de sair ganhando, 2-1. Melhor para o Grêmio impossível. Despachou o Lajadense no Olímpico. O Guarani também em Porto Alegre. O Inter de Santa Maria, no lamaçal do estádio Presidente Vargas. Juventude na volta a Porto Alegre. E o Grêmio Santanense, também em casa. Agora, um simples empate contra o Pelotas, em Pelotas, dava o título ao Grêmio. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Virgem Maria! O futebol tem um velho ditado que diz que time bom é aquele que todo mundo conhece, do goleiro ao ponta esquerda. Você aí, saberia me dizer qual foi o time do Inter neste gauchão? Traumatizado pelas eliminações na Taça Libertadores e na Copa do Brasil, o Inter trocou quase todo o time em relação àquele que começou o ano. Trocou e seguiu trocando. Célio Lino foi afastado da equipe no começo do gauchão, para retornar no final. Pinga também foi afastado e ainda por cima se machucou. No meio de campo, 9 jogadores ficaram revezando a condição de titulares. E Silas, da seleção brasileira, não foi aproveitado e acabou indo embora antes do final do gauchão. No ataque, os problemas não foram menores. Maurício, com um salário de $18 mil, cerca de 1 bilhão e 350 milhões de cruzeiros, foi para a reserva e sempre que utilizado, não correspondeu. Nando, que veio do Bayern de Munique, não jogou e deixou o clube no meio do campeonato. O goleador e capitão da temporada 92, o centroavante Gerson, teve problemas de saúde e não chegou a disputar nenhuma partida. E o ponteiro Jairo Lenzi jogou pouco. As queixas dos jogadores sobre o atraso de salários e prêmios começaram ainda durante a Taça Libertadores e se estenderam pelo gauchão. A FIFA chegou a proibir o Inter de usar Silas por falta de pagamento. Vários contratos terminaram agora no final de julho. E o presidente José Asmus promete uma reformulação no time, mas já começou mal. Na última partida do campeonato, contra o Grêmio Santanense em casa, o maior ídolo da torcida se despediu do Inter. Enquanto pôde, Wagner Célio do Nascimento e Silva foi o xerife das esperanças coloradas. Agora Célio Silva vai para o futebol francês. A torcida fica com um grito na garganta. Colorado de paixão, mesmo ganhando, mesmo perdendo, sou colorado de coração. O Grêmio firmou uma concepção de time, principalmente depois da chegada do técnico Cassiá. Foi crescendo na competição e acabou ganhando o título mais fácil do que esperava. Cassiá assumiu o time na terceira rodada do octogonal e terminou o gauchão invicto.
Mudanças de jogadores, exceto por lesão, Cassiá fez 2. Colocou Fabinho e Caio no time. Foi o suficiente. Fabinho fez gols importantes, como o da vitória sobre o Inter de Santa Maria. E Caio também mostrou suas qualidades como goleador. O Grêmio foi a Pelotas 3 rodadas antes do final do campeonato, precisando apenas de um empate para conquistar o título. E não perdeu a chance. O próprio Caio abriu o placar com esse chute que ainda bateu no poste antes de entrar. No final, o Pelotas ainda descontou, mas já era tarde. O Grêmio conquistava o título de campeão gaúcho de 1993. Primeiro título, a felicidade é muita! Espero ganhar muito título no Grêmio ainda! Depois do título em Pelotas, o Grêmio ainda tinha um Grenal em casa para fazer a festa de campeão. O time deu a volta olímpica com a taça, comemorou junto com a torcida, mas não conseguiu vencer o clássico, que acabou em 0-0. Na despedida em Lajeado, nova vitória. 1-0 no Lajadense com um gol de Fabinho. Quanto ao título de 93, poucas palavras definem muita coisa. Você tem que colocar o amor, tem que colocar o coração. O espírito de luta do nosso time, a união dentro de campo, fez com que o Grêmio pudesse conquistar o título do Campeonato Gaúcho. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Quando me pergunto na seleção o que falta ao futebol brasileiro, eu orgulhosamente declaro que falta o espírito de combatividade, de garra que nós temos aí no Rio Grande do Sul. O Grêmio deu uma prova disso mudando com o Cassiá. Mudou a mentalidade, mudou a concepção de jogo. Foi pra batalha, mesmo o Denner flutuava entre escombros. E com isso ganhou, legitimamente. Já o Internacional perdeu de vista esta noção da competitividade, da energia, da força, da garra que caracteriza o futebol do Rio Grande do Sul. E foi se perdendo. E de repente suas opções eram leves e inconsistentes. E perdeu legitimamente. Bem, o Campeonato Gaúcho de 93 acabou, mas a bola não para de rolar. Vem aí o Campeonato Brasileiro. É hora de fazer aquela corrente e torcer pelos gaúchos. Pelos gaúchos e pelo futebol bonito, bem jogado, que faz a alegria da galera. O seu lugar, torcedor, é aqui no estádio.